Três poemas. Marcos Banho, livro Vaganal, publicado pela Parábola Editorial, do querido Marcos Marcionillo, que foi o editor deste livro, né? Publicado em 2010. Marcos Banho, um dos principais estudiosos da língua, né, do idioma português, autor de Preconceito Linguístico, que é um livro inteligentíssimo, e é um excelente poeta. Um poeta que escreveu este poema, Quem, que abre o livro Vaganal. Eu não preciso explicar nada, não, ele fala por si. A poesia é para poucos. Então esse em itálico, ele visualmente passa uma ênfase, uma significação, né? Por isso que eu entro um pouco em contradição quando faço esse trabalho aqui, que é um pouco amenizado na forma do vídeo, porque eu tô na forma do vídeo eu estou mostrando. Então, na forma de podcast, eu vou deixar à disposição para quem for procurar, né, sei lá como é que eu vou fazer isso, no post do blog do Nacos de Livros, pode ser. Então, para quem está ouvindo, pode consultar lá no blog, se tiver essa curiosidade, mas eu já estou explicando aqui, que tem essa visualidade importante. O poema, ele é um texto que ocupa um espaço em branco ali, e ele tem um desenho. Esse aspecto visual do texto é importante na leitura. Não é dispensável. O poema não é algo que fica completo só no áudio. Se bem que vamos considerar que uma pessoa tem acesso ao poema exclusivamente de forma sonora, né, ouvindo. Vai ter um certo entendimento ali. E a poesia ocorre também assim, né? Mas a forma, vamos dizer, como ela é concebida normalmente, ela tem o aspecto visual. Este poema, por exemplo, tem. A poesia é para poucos. É para os que acreditam na bem-aventurança das abelhas, para os que meditam na razão de haver girassóis, os que odeiam a insanidade militar das horas, que procuram o eco submerso no oco das rochas. Essa literação está tão gostosa, o eco submerso no oco das rochas. A poesia é para uns poucos. É para os que creem em Deus, sabendo que não há. Cara, esse verso é muito poderoso. É para os que creem em Deus, sabendo que não há. Para os que cultivam pálidos a imitação da rosa, os que devoram o pasto inédito da natureza mítica das coisas, que no meio do caminho se acovardam e choram. A poesia é para muito poucos. É para os que renunciaram de vez à santidade, para os que se assustam diante da romã entreaberta, os que se afligem com o vôo lívido das névoas, que contam os silêncios mínimos que antecedem uma cor. Que contam os silêncios mínimos que antecedem uma cor. Então vem essa parte aí com entre parênteses. Que aspiram o perfume ausente de uma flor por inventar,
o perfume ausente de uma flor por inventar, que miram com asco e reverência os pés anônimos das angústias brandas, que acreditam na existência imediata e tátil das violetas subaquáticas, que fogem apavorados do verde insolúvel que escorre das lembranças do ar, que não receiam incorrer nas imprecisões do parapétalo. A poesia, enfim, é para ninguém, quase. Esse final tem também um aspecto visual, né? A poesia, enfim, é para... Aí tem um espaço, né? Ninguém, quase. O ninguém vem com um ponto final. A poesia é, enfim, para ninguém. Aí como se houvesse uma hesitação, né? A última palavra é o quase. E aí vem uma explicação do que é o parapétalo, né? É curioso que tenha essa preocupação vinda de uma pessoa que é um estudioso, né? Uma estudiosa da língua, né? Na página seguinte, assim, ao do poema, vem um verbete do Aurélio, Novo Dicionário de Língua Portuguesa, de 86. Parapétalo, de para pétalo, mais pétalo, né? Adjetivo botânico. Diz-se das partes de uma corola quando são mais ou menos semelhantes às pétalas, porém situadas mais interiormente, como no eléboro. É palavra de significação imprecisa. Bom, uma parte da flor que parece pétala, mas não é pétala, é quase uma pétala. As imprecisões do parapétalo. Eu estabeleci uma conversa temática desse poema do Marcos Banho com o da Wisława Szymborska. Eu não vou pronunciar em polonês. Essa tradução da Regina Przybysien. Desculpa, tradutora, que eu não sei pronunciar o seu nome. Mas ela é uma tradutora importantíssima por ter trazido a obra da Szymborska, né? Que é uma ganhadora de Nobel da literatura. Essa edição da Companhia das Letras, que é o Poemas, né? Chama Poemas. Capa do Victor Burton. Olha só, Victor Burton, você de novo. No 3 Poemas, episódio 1, eu falei da capa que ele fez em 1980 para um livro do Afonso Romano de Santana, Que País é Este?, que saiu na Civilização Brasileira em primeira edição. E esse livro aqui é de 2011, da Szymborska, assinada pelo mesmo Victor Burton. Esse poema chama Alguns Gostam de Poesia, é o título do poema. Alguns gostam de poesia. Alguns, ou seja, nem todos. Nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria. Sem contar a escola, onde é obrigatório, e os próprios poetas seriam talvez uns 2 em 1000. Gostam, mas também se gosta de canja de galinha, gosta-se de galanteios e da cor azul, gosta-se de um chale velho, gosta-se de fazer o que se tem vontade, gosta-se de afagar um cão. De poesia? Mas o que é isso, poesia? Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta, pois eu não sei, e me agarro a isso
como a uma tábua de salvação. Aí tem, nessa conversa, é engraçado, né, o final dos poemas concordam, vamos dizer assim, né? Quase ninguém gosta de poesia, né? Alguns gostam, ou seja, nem todos. Gostam, mas gostam de outras coisas, né? As Zimbórska vai falando e tal. Mas o Marcos, poeticamente, e com as incertezas que o verso poético também suscita, mas a escolha é pelo verbo de afirmação, né? Então, a poesia mas não é um de definição da própria poesia, é um que se destina. Né? Para quem? É para os que acham isso, aquilo, que vem o mundo de uma certa forma, né? Mas, de qualquer forma, a escolha do verbo traz essa interpretação mais imediata, né, da afirmação. A poesia é para quem gosta das coisas, quem olha o mundo desse jeito. A da Zimbórska vem com mais incerteza impregnada, né? Mas o que é isso? Poesia. E ela... Eu não sei, me agarro a isso como a uma tábua de salvação. E talvez essa seja uma das coisas um dos aspectos que me fazem me encantar pela poesia, como gênero, né, pelos poemas. Porque isso, talvez uma leitura mais atenta vá dizer, eles se contradizem pela ideia, né? Então como é que você gosta dos dois? É que eu não estou aqui para concordar com o poema ou não. É um outro... Eu concordo com os dois, eu gosto dos dois, eles me suscitam coisas. O lance da poesia não é me convencer de algo. Eu não quero estar convencido de algo, eu quero me encantar com como foi dito. Esse é o meu barato. Três poemas também traz Marina Colasanti. Mais longa vida. 2020 essa edição. A Marina, então, aqui com mais de 80 anos, publicando esse livro, e publicou outros, e ela não para de escrever. O que é uma sorte nossa. Eu trago desse livro um poema que é o Tanto por Fazer. Infindáveis são as tarefas no cotidiano dessa vida, nem tanto. Os dentes se gastam de moer o pão exige ser assado, o telefone toca e o telemarketing de alguma empresa querendo sabe-se lá o quê. Voltando ao poema. Infindáveis são as tarefas no cotidiano dessa vida, nem tanto. Os dentes se gastam de moer o pão exige ser assado, o forno aceso, e há que soprar as brasas, embora o arder dos olhos. A tarefa conclusa conduz a outra tarefa, as torneiras se abrem e se fecham, como o punho ao redor de cabo de vassoura ou faca, e o tempo já se esgota com tanto por fazer quando a noite se achega. Esse poema é absolutamente metafórico. Ele não
Acho que não há assim um grande mistério, não há uma metáfora fechada, hermética, né, como se o termo que se usa mais na literatura. Não é difícil fazer a relação, né? A brincadeira não é ser hermético aqui. O poema me passa essa ideia de que ele quer ser preciso. Que talvez seja algo de uma percepção de muita gente, mas que a poeta construiu imagens que tornam essa percepção da passagem do tempo, do envelhecimento e do cotidiano, né, das tarefas do dia a dia da vida, muito potentes. É muito mais potente do que dizer estou cansado ou estou cansada, estou exausta, tem tanto para fazer todo dia e o tempo vai passando. Enfim, você pode caminhar para os lugares comuns ou mais em direção aos lugares comuns, e nessa caminhada aos lugares comuns o discurso se esvazia um pouco, né? Porque quando eu falo cansaço e você fala cansaço, a palavra é a mesma para sentimentos diferentes. Agora, quando eu trago uma imagem assim, é mais próprio. E quando é mais próprio, mais potente. Infindáveis são as tarefas no cotidiano dessa vida, nem tanto. A vida tem fim. As tarefas parece que não. Os dentes se gastam de moer o pão. O pão exige ser assado. A consequência é uma coisa que pede outra, que pede outra, que pede outra. A Marina é uma poeta que está no dia a dia da casa, da família. É uma intelectual, mas que não vive num apartada do fazer das coisas do mundo, né? A cozinha, ela cuida da casa, ela cuida da família, além de ter uma vida profissional muito atribulada, muito agitada, ela cria muito, ela escreve todo dia, enfim. Tem eventos. Eu sei disso porque tenho algum contato com ela. Algumas vezes que fui entrevistá-la e vezes que eu tive a sorte de ouvi-la, de conversarmos. Sorte. Sorte. O pão exige ser assado, o forno aceso. Esse trecho aqui eu acho de um poder. A escolha da repetição torna o poema muito poderoso, né? O pão exige ser assado, o forno aceso, e há que soprar as brasas, soprar as brasas, soprar as brasas, embora o arder dos olhos. A vida pede que a gente... Se eu tentar explicar, eu vou esvaziar o poema. Para terminar, algum pensamento de poesia a mais aqui, e daí eu vou trazer desse livro do Antônio Cândido, o estudo analítico do poema, que nasceu de aulas dele na década de 60. E é um livro que eu tenho como um dos pilares do meu próprio entendimento do que é poesia. Só o começo a introdução do livro já dá um caminho do que se trata, né? O estudo da poesia apresenta certas dificuldades especiais. A linguagem da poesia impõe uma atenção maior.
em peças curtas e mais concentradas, por isso mesmo são menos acessíveis ao primeiro contato. Esse é um dos entendimentos que me levam a qual é a consequência disso. Que você precisa conviver com o poema. Ah, não tô afim, eu não gosto disso, tal. Tá bom, tá tudo certo. Mas a poesia pede isso. Tipo, o manual deste aparelho pede que você carregue na bateria, na tomada a cada 3 dias. Simples assim, funcionamento das coisas. E aqui ele fala de um entendimento que muda conforme as línguas do que se chama poesia. Em alemão, por exemplo, Literatur, sei lá como é que fala. Mas é o conjunto de tudo que se escreve de qualquer assunto. Então a literatura é tudo que é escrito. Todo o registro escrito. E o Dichtung é o estilo literário. E daí está a ficção e a poesia também. Toda essa digressão, ele fala, vale para nos mostrar a iminência do conceito de poesia, que é tomada como a forma suprema de atividade criadora da palavra, devido a intuições profundas e dando acesso a um mundo de excepcional eficácia expressiva. Eficácia expressiva não quer dizer comunicativa. É a eficácia da expressão. E às vezes eu tenho mais trabalho para estabelecer comunicação com o que foi expressado ali. Mas essa boa vontade vale a pena.